Na verdade, a gente tinha um casamento já destruído e não sabia. Não tinha diálogo, não tinha confiança. A gente não tinha uma confiança, a gente não se confiava totalmente. Demonstrava que confiava, mas no fundo não confiava. Então também tinha muito esfriamento. E devido a esse esfriamento, a gente já viver como dois amigos dentro de casa, porque a gente chegou a viver como dois amigos dentro de casa, chegou ao ponto da traição da minha parte. Quando eu comecei a trabalhar, eu conheci uma pessoa. Na verdade, essa pessoa que eu conheci, eu já sabia quem era porque se dizia ser um amigo dele. Então, foi a pessoa com quem eu traí a primeira vez. As coisas em casa foram piorando. O esfriamento foi só aumentando. Eu já não tinha mais olhos para o meu marido. Eu tinha olhos só para fora de casa. Houve um remorso daquilo que eu fiz. Eu apenas senti um remorso. Eu digo remorso porque eu voltei a fazer, eu tornei a fazer. Então, eu tornei a fazer e eu traí meu esposo depois disso, dessa primeira pessoa, com mais 4 pessoas, que foram um total de 5. 5 traições com 5 pessoas diferentes. No começo eu tinha esse remorso, na hora eu pensava assim, poxa, olha o que eu fiz. Mas como dentro de casa já estava conturbado, já estava daquele jeito, então eu não tinha uma perspectiva no meu casamento. Eu fui sendo levada, fui traindo, por consequência daquilo eu fui traindo sem medir realmente as consequências do que eu estava fazendo. A nossa convivência, durante uns 10 anos, mais ou menos, para ser mais preciso, foi como que irmãos que tinham relação íntima. Nós tínhamos 2 filhas, e então assim, a gente conversava sobre o dia a dia, mais assim, por questão das crianças, e não por questão do nosso casamento. Então, eu passei a notar que o esfriamento aumentou mais ainda. Eu passei a ficar com muita desconfiança, mas eu não tinha certeza de que ela realmente estava me traindo. Nossa conversa não era sincera, a gente não conseguia nem conversar olhando nos olhos. Era desviando o olhar de tanta mentira que tinha, a questão da traição em si. Porque também assim, não foi só ela que traiu, né? Eu também vim a traí-la. Dentro da desconfiança, e no início, quando nós nos conhecemos, eu também traí ela. Ele ficou com a desconfiança que eu pudesse estar traindo ele. Mas eu nunca tive desconfiança dele, muito pelo contrário. Eu nem passava pela cabeça que ele pudesse me trair. Eu achava, por isso que eu me julgava tanto. Eu achava que eu era... Quando eu cheguei nessa 5ª pessoa que eu traí ele, eu me achava assim, nojenta. Eu achava que eu tinha acabado com a minha família, que eu tinha me destruído, que eu tinha destruído a minha família, que eu não tinha mais o direito de viver. Eu ia tentar o suicídio, eu ia me jogar de um prédio, mas eu vi que tinha chance para mim. Eu ouvi que ainda tinha uma chance. E aos meus olhos, estava impossível essa chance. Porque eu achava que ele pudesse me matar. Eu conhecia a pessoa que ele era, o orgulho que ele era. Me arrependi, não fiz mais, não cometi mais, porque eu coloquei dentro de mim aquilo. E eu pedi para Deus que Ele me mostrasse aquilo que faltava, aquilo que tivesse dentro de mim ainda, que tivesse me oprimindo por dentro, porque ainda tinha aquela coisa de assim, poxa, tu tens que confessar para Ele, tu tens que falar para Ele aquilo que tu fez. Quando ela te falou, Leandro, qual foi a sua reação? Na hora eu falei para ela que perdoava, mas não perdoei. A única palavra que veio na minha mente foi vingança. Uma das pessoas com quem ela falou, que no passado realmente foi um dos meus melhores amigos. E eu não esperava a tamanha decepção da parte dele, inclusive. Dela, meio que, não que esperava, mas eu já desconfiava. Então eu imaginava que um dia eu iria descobrir, ou ela mesma iria me falar. Mas quando ela falou quem era a pessoa, eu pensei em procurá-lo para matar ele, fazer alguma coisa, porque eu já não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. Eu não achava que era possível restaurar meu casamento, não olhava nem para minhas filhas, não via mais saída. Só que assim como eu queria fazer alguma coisa, era como se tivesse algo me prendendo para mim não tomar atitude nenhuma. Então eu comecei a alimentar sentimentos de ódio, de vingança, querer fazer alguma coisa, justiça com as próprias mãos. Mas uma certa noite eu estava no meu trabalho, eu comecei a ficar muito pensativo diante de toda essa situação que estava acontecendo. Eu queria dar um ponto final para resolver. E ali veio na minha consciência, poxa, tu está julgando a tua esposa, tu está falando que ela é isso, que ela é aquilo, está expondo ela à humilhação, mas lembra que no passado tu também traiu ela? Eu chamei ela para a gente conversar,
Eu, antes de confessar para ela, eu perdoei ela, né? Que ela estava pedindo perdão para mim e eu não perdoava. E eu contei para ela, então ela se surpreendeu porque eu não passava para ela desconfiança, eu passava para ela segurança. No meio da família, as pessoas nos olhavam como um casal exemplar. Então eu pensei o seguinte: poxa, se eu também não confessar pelo menos para ela o que eu fiz, vai ser injusto, porque a família dela vai vir com pedra para cima dela. Depois de 11 anos dessa farsa toda, de lá para cá, são mais ou menos 8 meses. Como vocês estão? Como é que está a confiança? Houve perdão? Como é que está o relacionamento de vocês depois dessa bomba que explodiu sobre vocês? Nosso casamento está totalmente diferente. A primeira coisa que mudou também é que a gente não vive mais de aparência. Hoje a gente passa para as pessoas aquilo que a gente é, aquilo que o nosso casamento está sendo, porque por muitos anos a gente mostrou aquilo que a gente não era para as pessoas. Então, eu costumo dizer que eu acabei de conhecer o meu esposo, que a gente porque a gente realmente recém se casou no civil, né? Oficializou a união, e as palestras têm a cada dia nos ensinado a fazer isso, a reconstruir a confiança. Porque tudo bem, eu confessei para ele, a gente conversou, a gente se perdoou sim de coração, mas a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que continuar trabalhando, continuar alimentando isso. E hoje eu sei a diferença do amor que eu tinha, que eu dizia sentir por ele, de hoje, do amor inteligente, que é formado de atitudes. Hoje a gente tem diálogo, não tem mentira, a mentira acabou, confio nele, eu não tenho nenhuma desconfiança, eu não fico pensando, poxa, será que ele vai me trair? Será que ele está me traindo agora? Será? Porque a gente não deixa brecha para isso. A gente trabalha nesses pontos. Esses 8 meses, parece que eu conheci a Carolina faz 8 meses atrás, e não há 11 anos. Você consegue confiar nela hoje? Sim, 100%. Além de ela ter me perdoado, eu perdoei ela, então eu não tenho nenhum tipo de ressentimento guardado no meu coração. Para mim é como se o passado tivesse sido jogado no esquecimento. Eu, sinceramente, eu não desconfio mais dela.